Vê se tá aparecendo aí, por favor, no meu. Ai, estão entrando aqui, acho que tá aparecendo. Ah, então. Acho que agora vai. E aí? Ai, Foi? ai, ai, que desafio, Ai, mas a gente gente. não desiste jamais. Isso Não aí. vamos Isso perder a aí. oportunidade de estar com você e ouvir o que você tem para nos contar. Desde já quero agradecer a sua disponibilidade, a sua Ah, alegria. E eu que aí, só ajusta um agradeço. pouquinho para você ficar mais inteira aí no vídeo. Não sei se dá para Melhorou? enxergar mais. Isso, perfeito. Vamos que vamos. E aí, eu quero dar boa noite para as meninas, boa noite para todo mundo que está aí com a gente. Me contem se vocês estão nos ouvindo bem, como é que tá o áudio para vocês, como é que tá aí. Só que eu vou pedir uma coisa, Amanda, só para você Sim. clicar em cima do que está escrito ao vivo. Hum, Clique em cima. cliquei. De Ele vai novo? marcar o tempo. Não, ele Ah, marca o tá. tempo agora. Isso. Só para Eu porque tenho que a gente encerrar tem. antes de terminar? Não, não, ele vai encerrar. Só que a gente tem que ir só ir verificando o tempo, tá bom? Ai, como E eu aí te ele falei, vai não sou avisando. muito habituada com Não tem lives, problema, não. não. Tô Vamos embora aprendendo. lá. Ai, coisa boa. Meninas, boa noite, boa noite. A gente está com a Amanda hoje, Amanda Simões, que é psicóloga e policial, trabalha na Patrulha Maria da Penha. Estou muito, muito feliz Sim. porque você recebeu o nosso convite de estar aqui batendo um papo conosco. E já quero que você fique à vontade para se apresentar e contar para a gente quem é a Amanda Simões, como que ela chegou nesse trabalho. E fique à vontade. Obrigada, Irlane. Eu que agradeço o convite. Como te falei, para mim é uma honra estar aqui com você, você com esse projeto tão bacana, que é o Liberte-se do Opressor. E, como você falou, além de psicóloga, eu sou policial militar, trabalho na Patrulha Maria da Penha. E é assim, eu amo o que eu faço lá, porque é uma forma que eu tenho, sabe, de estar ajudando tantas mulheres. E, como eu te falei, foi inevitável um trabalho se unir com o outro. Então, eu acho que eu não poderia estar um lugar melhor para mim, sabe? E poder estar ajudando essas mulheres, para mim, é muito gratificante. Lá na Patrulha Maria da Penha, eu ouvi você explicando mais ou menos como é que é. E, na verdade, assim, a gente acompanha as mulheres no pós-crime. Então, Uhum. quando ela chama a polícia, quando está acontecendo né, o crime ou a agressão, não é a Patrulha Maria da Penha, são os policiais normais, vão na ocorrência, atendem a ocorrência. Nós damos assistência no pós-crime, quando já tem medida protetiva, e aí a gente acompanha essas mulheres, a gente fiscaliza as medidas protetivas, porque antes as medidas protetivas não eram respeitadas, então muitas mulheres morriam com esse papel, porque para muitos agressores era apenas um papel. Então, eles não respeitavam, eles achavam que aquilo ali não era nada. Então, a gente fiscaliza, a gente acompanha, a gente dá um suporte e até emocionalmente falando também. E, assim, esse trabalho, ele é ótimo e eu gosto muito de fazer. Coisa boa. Agora me fala uma coisa, você consegue unir um pouco essa questão da psicologia e dessa escuta, da psicologia e desse olhar para essa mulher? Como é que é isso, né, para você? Então, Irlânia, muita gente acha que tem um pouco de psicólogo por ouvir, né, às vezes você tem algumas profissões onde as pessoas se abrem com você e contam a sua vida. E, na verdade, a nossa profissão, ela nos dá um conhecimento mais técnico, né? Então, assim, Uhum. não é que eu vá em todos os atendimentos e fique analisando as pessoas. Não faço isso, mas eu consigo ter esse olhar mais para a raiz do problema, que é o que a gente vai estar conversando aqui hoje. Que não é Uhum. simplesmente a mulher não conseguir sair do relacionamento porque
tem necessidades financeiras ou porque tem filhos, né? Eu consigo ter essa visão mais profunda do real motivo dela se colocar, muitas vezes, num relacionamento em que ela se submeta a uma série de abusos, de agressões. Então, assim, não é que eu vá pegar essa mulher e olha, eu vou te tratar aqui. Não é, mas eu consigo entender melhor o porquê dela estar ali e tento passar isso para as outras pessoas que trabalham, né, junto com a gente ou não, que ela não está ali porque ela quer ou porque ela gosta de sofrer, porque ela gosta de apanhar, entendeu? Existe um problema que vai muito além, que é muito mais profundo. E isso a psicologia me dá essa visão mais técnica. Essa visão de que não é isso, né? Sim, porque vai muito julgar além. é muito fácil, né, Amanda? Eu acho que todo mundo sabe um pouquinho da vida do outro, todo mundo tem um pitaco para dar lá, mas não resolve, né? E a pessoa, ela tá sofrendo, ela não tá ali porque ela Sim. quer, e talvez o sofrimento nem começou no abuso, começou nas raízes dessa pessoa. E a gente tem que ter esse olhar, né, de quem é aquela pessoa. Aquela pessoa não é a pessoa que sofre abuso, ela é alguém que tem algo ali, né? E quais os fatores que levam essa mulher a essa dependência emocional, até mesmo a permitir que esse abuso continue ou que comece? Como é que é isso? O que você identifica no consultório? O que você identifica na história dessas mulheres? Sim. O que eu acho bacana é que eu encontrei dentro da psicologia uma teoria em que deixa tudo muito claro, sabe? Porque você pode trabalhar o aqui e agora, você pode trabalhar um problema presente, só que existe uma raiz, existe um porquê daquilo ali está acontecendo com você e está se repetindo na sua vida, porque são coisas que vão se repetindo. E aí, para explicar isso, primeiro eu vou ter que explicar o que é o esquema, né, que a gente trabalha com a terapia de esquemas. Então, esquema é um padrão que a gente repete durante a nossa vida. A gente aprende na nossa infância e criamos crenças que ficam profundamente enraizadas na gente. E a partir dessas crenças, que a gente aprende nos primeiros anos de vida, a gente vai aplicando a nós mesmos e ao mundo. É como se fosse um filtro que a gente utiliza para enxergar o mundo e para enxergar a gente mesmo. Vai ficar mais claro quando a gente chegar nos exemplos, né? Que é uma explicação meio assim, bem superficial. Então, eles são desenvolvidos quando a gente é criança, por eventos que acontecem na vida da gente, necessidades emocionais que precisam ser satisfeitas na nossa infância e geralmente não são. Então, acabam criando esses esquemas que são disfuncionais e que na nossa vida adulta, ele atrapalha a gente. Então, ele funciona até certo modo lá na infância, mas quando a gente vai para a fase adulta e a gente continua repetindo esses padrões, eles prejudicam a gente. Vou dar exemplos mais práticos para as pessoas entenderem. Então, assim, em algum momento da nossa vida ele é útil, mas depois ele passa a ser disfuncional. Eu separei alguns esquemas que, ao meu ver, são os que têm mais a ver com a questão do abuso, da violência doméstica, da mulher que se submete a esses, até aos agressores também. O primeiro que eu separei, Irlânia, é o esquema de desconfiança e abuso. Eu acho que esse é o principal. Por quê? Porque nesse esquema, lá na infância, um dos pais era abusivo e o outro era passivo. Então, a criança ela escolhe um dos pais para ser o modelo dela. Então, pode ser a pessoa que é passiva ou a pessoa que é agressiva. E aí, tanto a mulher pode reproduzir o comportamento passivo, quanto o agressivo. E aí, o homem também pode reproduzir o comportamento agressivo, porque a gente não pode esquecer que esses homens que são agressores hoje, eles também foram crianças um dia. Eles também não tiveram as necessidades deles atendidas de uma forma correta. Então,
esse esquema ele pode se desenvolver nas pessoas dessas duas formas. Ou ela se torna uma abusadora, ou ela vai se tornar uma pessoa passiva e aceitar o abuso. Esse esquema, as pessoas têm, quando elas têm esse esquema, elas têm a expectativa de que elas serão traídas, que elas serão enganadas. Por mais que não tenha nada que comprove isso, ela está sempre com essa sensação de que está sendo enganada, de que está sendo traída, de que está sendo manipulada e de que alguém está tirando proveito dela. Então ela está sempre com essa sensação. Ou que será agredida fisicamente também. Então tem essa questão do medo, de estar sempre desconfiada de todos, com medo. E o interessante é que esse esquema, né, a pessoa que tem um esquema de desconfiança e abuso, que se torna um abusador, eles procuram um perfil de vítima. E quem tem o perfil de vítima acaba se relacionando com quem tem o perfil de abusador. Um atrai o outro, sabe? Aquela questão da cumplicidade sintomática que a nossa queridíssima Adriana está sempre falando aí. Então, muito desse termo que ela utiliza, né? Para todo aquele que bate palma, tem alguém para dançar. E aí é porque a gente vai se complementando. E eu queria falar que crença é uma verdade interna, uma verdade para você. Sim. Que você passa a ver o mundo a partir dessa ótica, desse óculos. É esse óculos que você coloca para ver o mundo. Você acredita que aquilo é verdade e vive aquela verdade. Por mais que eu diga que é azul, mas você acha que é verde, você vai com aquilo. E Exatamente. Até certo ponto aquilo te defendeu. Por isso que você continua utilizando. Só que a boa notícia é que você já é uma adulta saudável. E que você não precisa carregar essa bagaça aí que está atrapalhando o seu desenvolvimento. Mas vamos lá falar de mais e o interessante é que, não é interessante, óbvio, né? Mas a pessoa procura se relacionar ou se expor a acontecimentos que confirmem o esquema dela. Por exemplo, a pessoa que tem esse esquema de desconfiança e abuso vai se relacionar com alguém que vai abusar dela. Então ela está confirmando esse esquema. Olha só, eu preciso realmente ficar insegura, porque as pessoas abusam de mim. Entende? Então sempre vai ter alguma coisa que vai confirmar esse esquema, essa crença, né? E ela vai continuando sendo verdadeira para aquela pessoa. Ela continua sendo a realidade dela. Não é isso, Irlane? Um exemplo que a Adriana dá, que ela fala assim, todo mundo fala de mim, todo mundo faz fofoca de mim, quer ver? Contei minha vida pro porteiro, todo mundo ficou sabendo. E aí, é óbvio, né? O porteiro vai contar. É um óbvio. E por que você vai contar pro porteiro? Então o problema tá no porteiro e você que procurou a pessoa errada para contar a sua vida. Exatamente, então, assim, confirmando. A gente... Nessa parte é uma forma simples de a gente explicar o que é. Mas na vida também é assim. E às vezes você que é passiva tem que cuidar de todo mundo, tem que dar assistência a todo mundo, tem que ser a salvadora, consertar o outro que tá com defeito. Tadinho, ele fica sozinho. A mãe dele fala tanto mal dele, eu vou cuidar dele. E aí, ó. A bagaça que virou. Quer salvar, quer mudar o outro, né? É verdade. Tem um outro esquema também que eu acho que se identifica muito também com mulheres. Mulheres também tem homens, óbvio, mas a gente está mais voltado aqui para as mulheres. Que é o esquema de defectividade. Que a pessoa se sente totalmente defeituosa, que não merece amor. Então, o que ela tem o direito de receber aquele tratamento, o que ela acha que ela merece é ser abusada, é ser maltratada, é ser humilhada. Gente, óbvio que isso é tudo inconscientemente. Ninguém tem essa consciência e fala assim, não, eu quero sofrer, eu quero ser maltratada. Não. Os esquemas, eles estão agindo de uma forma inconsciente em você. Você não tem consciência de que você quer estar nessa situação, né?
E eu gosto muito de lembrar, porque assim, toda mulher que está sofrendo abuso, ela nasceu de uma mulher. O abusador também nasceu de uma mulher. E nós somos Uhum, mães, nós geramos. E às sim. vezes a criança lá tá fazendo um dever, aí você fala, seu burro, você não aprende. Aí você lavou a louça, não faz nada direito. E aí você vai para a vida com esse esquema de defectividade mesmo, é Exatamente. fezes, não serve para nada. Isso. Mas por quê? Porque alguém falou para você, você não presta para nada, tudo que você se suja à toa, tudo se suja. E Isso é aí, muito comum, né, Irlane? A gente já pensa que não, mas é super comum pais, cuidadores falarem esse tipo de coisa para os filhos. E olha quanto isso é grave, né? Quanto que isso pode atrapalhar a vida da pessoa quando ela é adulta, né? Ela carrega isso para a vida dela, né, Irlânia? e aí ela fica com esse esquema de defectividade, que o nome é feio e pesado, e é assim que a pessoa se sente. Nada tá bom, Verdade. ela não chega a lugar nenhum, ela não Se faz sente nada, ela inferior, não dá abaixo de conta. todos. Exatamente isso. E aí ela sempre vai estar nos lugares procurando, assim, quando tem ninguém ligar, tá vendo? Eu tenho razão. Eu não consigo. E aí tem aquele sentimento da culpa, né? Eu estava lendo um livro ontem que ele Exatamente. estava falando sobre isso. Que não tem nada a ver com o esquema, mas ele estava falando sobre constelação familiar, eu sou consteladora familiar, e ele estava Uhum. dizendo que toda criança ela sente uma culpa. Por exemplo, minha mãe está triste, a culpa é minha. Uhum. Meus pais brigaram, a culpa é minha. Aí a criança fica ali tentando fazer com que tudo flua bem. E às Uhum. vezes ela tenta trazer motivos de alegria. E aí ela consegue fazer com que todo mundo fique alegre. E se o casamento está um caos dos pais, a criança adoece. Adoece para quê? Para trazer um equilíbrio. Então, assim, a Uhum. gente Olha que tem que interessante. ver que a criança ela é uma esponjinha. E ela muitas das vezes se sente responsável pelo Pelas coisas que funcionamento acontecem. bom das coisas. E aí, quando a gente cresce, a gente leva isso e transforma os esquemas na nossa vida. Continue, Amanda, fica à vontade. Muito, muito verdade, muito É, interessante. E essa questão, exatamente essa questão da culpa que você falou, tem a ver com esse esquema de defectividade. Geralmente, essas pessoas, elas assumem a culpa que não é delas. Elas se sentem culpadas, elas assumem essa culpa. Quando, na verdade, muitas das vezes eu atendo mulheres que elas falam assim, Amanda, eu não quero que ele seja preso. Eu não quero prejudicar ele, eu só quero que ele me deixe em paz. E aí eu digo para elas, olha, mas se ele for preso, a culpa não é sua, né? Tem uma medida protetiva e se ele respeitar a medida, ele não vai preso. Então é só ele viver a vida dele e você viver a tua. Então, se ele for preso, ele que está escolhendo isso, não é você. E aí elas começam a entender que a responsabilidade dos atos são dele, não delas. Entendeu, Irmânia? E tem muito essa questão da defectividade aí. Né? Elas fazem uma distorção cognitiva da realidade. Se colocam no lugar de estar sempre culpada. Essa agressividade que ele tem, eu que desperto. Sou eu que estou provocando isso nele. E aí elas sentem culpa. Quando na verdade não tem culpa de nada, tá, gente? O próximo esquema que eu separei aqui pra gente falar. Inclusive, esse esquema de defectividade tem mais um ponto interessante. As pessoas que têm esse esquema de defectividade, elas podem hipercompensar, que é você fazer totalmente o oposto do que você realmente sente, e se tornar uma pessoa totalmente arrogante, egoísta, e aí pode ser o abusador. O abusador, na verdade, ele pode ter um esquema muito profundo lá enraizado, guardado em algum lugar lá dentro dele, de defectividade. Então, para ele não se sentir dessa forma, o que ele faz? Ele começa a abusar, ele se torna um agressor, ele humilha. Tá vendo como é que é interessante essa questão dos esquemas? Tanto um quanto o outro. Tem as suas, né, oposições. E nesse esquema também as pessoas, para tentar
fugir totalmente de lidar com essas dores, porque dói quando você mexe, né, nessas questões, ela faz o quê? Ela começa a utilizar drogas, álcool, aí faz uso abusivo de drogas e álcool, e eu vou te falar, Irlânia, grande parte dos casos que a gente atende, a gente aplica um questionário para saber como é que foi a relação, o que já aconteceu, como é que era. Já tem um padrão, que esse questionário ele é do Conselho Nacional de Justiça, então eles já sabem o perfil, já foi traçado o perfil do abusador. E uma das questões é essa, se faz uso de álcool ou de drogas. E os casos que eu atendo, a maioria faz uso de álcool e de drogas. A maioria. Então, pode ter a ver com esse esquema. Né? A pessoa tem essa defectividade e aí foge para o álcool, foge para a droga e aí fica agressivo e parte para a violência. Uma coisa que a gente gosta de lembrar aqui é que a mulher, às vezes, ela tem essa síndrome da salvadora, né? E fica claro que, independente se ele tem um esquema, se ele correu pro álcool e droga, isso é uma demanda dele. E ele tem que procurar ajuda e fazer o tratamento dele. Ele não é responsabilidade sua. Você precisa sair viva dessa relação para viver a sua vida e escrever uma nova história. E lembrando que se você se submeteu a essa relação, você também precisa de tratamento e precisa procurar ajuda. É aquela coisa do avião. Pega a máscara, coloca em você para você talvez ajudar o outro, mas nesse caso você tem que preservar a sua vida, não é ajudar o outro, tá? Muito bem lembrado. Laine coloca aí, sinto dores no peito, vivo num casamento onde através dos vídeos no YouTube e agora pelas lives estou vendo que meu marido é um autoritário e vivia tensa. Agora que sei que não é o jeito dele, tô aqui. E aí tem dois esquemas aí, né, Amanda? Conta pra mim aí. Um é que ele é autoritário e ela vivia tensa. Conta aí pra mim, o que você vê aí. Então, essa questão do autoritário pode ser o arrobo, né? Aquele esquema onde a pessoa é arrogante, que todas as vontades dessa criança eram feitas, essa criança não teve limites, e aí ele cresce achando que todo mundo tem que fazer as vontades dela. Pode se tornar um transtorno narcisista, né? Um transtorno de personalidade narcisista também. E essa questão de você se sentir assim com essas dores no peito, vive tensa. Tem um esquema também agora que eu ia comentar aqui, que é o de subjugação, que também associei com as questões. Só voltando aqui no que você comentou, Irlânia, para complementar, essa questão de falar aqui apontar também os esquemas, tá travando. Tá me ouvindo, Irlânia? Tô te ouvindo. Tá. Peraí, gente, só um minutinho. Vamos aguardar Irlânia voltar. Irlânia. Só um minutinho. Estamos aguardando. Oi. Você estava falando do esquema de subjugação. Não, só para complementar o que você falou, que eu estou apontando aqui os possíveis esquemas também dos abusadores. Como são esquemas, são problemas psicológicos que a pessoa tem. Então, você que não é uma psicóloga, até quem seja psicóloga, mas se você tem um marido e você é psicóloga, você não é psicóloga do seu marido. Então, ele precisa também se tratar com uma outra profissional. Mas, assim, você que não é psicóloga, que o seu esposo você percebeu, o seu namorado você percebeu que ele pode ter esses esquemas, né, ele precisa de um acompanhamento profissional. Você agora que você está identificando, você sabe que é um problema que vai além e que você não tem o poder de mudar. É um problema que ele precisa de um tratamento, de um acompanhamento profissional, assim como também
você se está se identificando com essas questões dos esquemas, essas coisas estão se encaixando, estão ficando claras. Você consegue entender o porquê você tem certas atitudes, tem certos padrões que você vai repetindo durante a sua vida. Se você quer, deseja mudar, se você quer e deseja sair desses relacionamentos, procure uma ajuda profissional. Procure alguém que vai te auxiliar e vai te orientar. E você vai se fortalecer até o momento em que você vai ter força e coragem, né, Irlane? Que a gente até comentou que não é uma coisa que precisa ser da noite para o dia, né? Você está vendo essa live amanhã, você vai acabar a relação, mas você pode ir se preparando, a não ser que você esteja correndo um risco muito grande de vida. Mas se não for o caso, você pode ir se preparando, você pode ir se fortalecendo, fortalecendo sua autoestima, a sua autonomia, que é o principal, para que você consiga se libertar realmente, se libertar do opressor, né, Irlane? Isso aí, se libertar do opressor. E aí você vai falar com a gente da lei, né? Novinha lei. Adorei saber da lei do aluguel social, né, para mulheres. Sim, tem essa questão também. Então, a gente vai falar disso no final, galera. Fica aí que a gente vai falar dessa nova lei aí. É possível o agressor se tratar e realmente mudar? É possível. É possível. Se ele quiser. Se ele quiser. Mas agora, dizer tratamento. Que não é responsabilidade sua e que você não tem essa demanda. Sim. Você precisa sair viva disso aí, amiga. E outra coisa, isso é uma promessa que eles fazem. Eu vou me tratar, eu vou para psicóloga, eu vou, para a igreja. Olha, gente, terapia é um processo. Ela não vai fazer você mudar ou vai fazer o outro mudar da noite para o dia. É um processo, demora, é longo, com pequenas e constantes mudanças. Então, não adianta ele procurar ajuda psicológica, ficar uma semana, um mês e falar que está tudo bem. Não vai. Não vai. Então, é um processo. Eu não vou dizer para você que, olha, ele nunca vai mudar, não tem jeito. Não é isso. Todo ser humano tem, né, Irlânia, tem essa oportunidade, se quiser, né, de mudar, de se transformar numa pessoa melhor. Eu acredito nisso. Agora, não vai ser da noite para o dia, não vai ser sem ajuda profissional, tá? Então, ele precisa de um acompanhamento. Já recebi mulheres, já recebi homens, que, por exemplo, procuram o atendimento terapêutico por causa de alguma questão jurídica. Por exemplo, guarda compartilhada, pensão alimentícia, enfim, medida protetiva. A pessoa, ela vem para ela ter um laudo e apresentar lá, porque eu estou fazendo terapia. Uhum. E aí, eu já teve até um pai que veio para mim e eu falei, o que você está fazendo aqui? Porque ele veio pedir ajuda, ele soube que o filho passou por mim e tal. Aí eu falei, tá, mas o que você está fazendo aqui? Você quer laudo? Porque eu não vou te dar o laudo, eu já avisei. Uhum. Aí ele falou assim, não, eu preciso mudar, porque o menino queria cometer suicídio e ele soube disso na escola e no inglês e ele veio. E aí ele me contou, ele chorou, enfim, ele ficou comigo até o dar alta. Porém, tem muitos casos que a pessoa já vem para ter o laudo. Então, às vezes, assim, a audiência foi marcada daqui a um mês, ele corre para terapia, porque ele quer o laudo para terapia. Então, é importante a gente também olhar qual a real motivação do sujeito ou a sujeita estar na terapia, né? Sim, com certeza. Foi o que eu falei, ele pode até ir para terapia, mas se ele não quiser mudar, ele não vai mudar. Ele precisa querer. Tem uma piada muito sem gracinha que eu aprendi na faculdade. Quantos psicólogos precisam para trocar uma lâmpada? Um só. Mas ela precisa querer ser trocada. Olha só. Eu nunca me esqueci dessa piada sem graça. Mas é verdade. Só precisa um psicólogo, mas ela precisa querer ser trocada. Então, assim, a pessoa precisa querer essa mudança. Não adianta ela ir forçada. Tem muita gente que coloca essa imposição. Não, só vou voltar com você se você for para terapia, se você for se tratar. Tudo bem, é o início. Mas se a pessoa foi, sabe, não tiver aberta a mudanças, estiver fechada, achar que aquilo é uma palhaçada, uma bobeira,
infelizmente, paciência. Troca de marido, de namorado, vai ser feliz. Encontra alguém melhor que vai te tratar bem. É Não é não, verdade. Irlane? E acontece, já aconteceu comigo, não sei se com você. A pessoa ir para terapia e falar assim: você tá aqui, né? O que que você veio procurar? Ah, porque ela falou que só vai ficar comigo se eu fizer terapia. Então, mas o que que você quer falar hoje? Não quero falar nada, não. Tô aqui pra. A gente pega isso no consultório, hein? Né? Então, Então, fica de olho, liga pra terapeuta pra perguntar o que o sujeito tá fazendo. Tô brincando que a gente não pode falar de sigilo profissional. Mas a sim, gente tem sim. que olhar para esse lugar e entender a manipulação, às vezes, que acontece. Ah, E deixa eu fazer acontece uma muito. pausa, que a gente vai continuar falando dos esquemas, mas tem Patrulha Maria da Penha em todo o território nacional? A Eliane está perguntando. Então, Eliane, nacional, eu acredito que não. Mas em todo o estado do Rio de Janeiro tem. Todos os batalhões da Polícia Militar têm uma Patrulha Maria da Penha. Mas, repetindo, Patrulha Maria da Penha vai atender as mulheres no pós-crime. Vai atender essas mulheres que já têm uma medida protetiva para que não haja uma reincidência do crime, não haja de novo uma agressão, para que os agressores que não respeitarem, os que não respeitam a medida protetiva, e já aconteceu, vai preso. É lei. Não respeitou, tá? Inclusive, mensagem de WhatsApp, Facebook, qualquer tipo de contato, não pode. É determinação judicial. Então, se descumprir, né, e aí se for flagrante, ele fica preso. Se não for flagrante, o juiz pode expedir um mandado de prisão e ele ir preso depois. Então, é sério, não é nenhum papel somente, não. Uhum. Vamos lá. Eu falei largar essa bagaça, né? E ela, como é que faz para largar essa bagaça? Primeiro você precisa seguir o processo de autoconhecimento, né? Não é Sim, isso, sim. Amanda? A gente precisa se autoconhecer, se perceber, ver o que tem dentro de mim. Fala um pouco sobre isso aí. Então, Irlane, eu deixei para falar um pouquinho sobre isso no finalzinho, para a gente poder fechar com algumas dicas para as mulheres poderem seguir, né, livres. Então, vamos lá. Esquema seria crenças. A Marisol oficial tá aqui. M. Marins, né? Ela tá perguntando, esquema seria crenças? Eu costumo dizer que o esquema ele é o conteúdo da crença. Concorda comigo, Irlane? Tem a crença, o conteúdo da crença é o esquema. É isso? O esquema, assim, por exemplo, que eu falei, você aprendeu lá que você era burro, que você era burro, que você era burro, que você era burro, que você era burro. Não faz isso, você é burro, você deixa tudo cair, você é lerdo e tal. Quando você vai para a vida, você não se expõe, porque você vai que vão falar. Então, a crença é que você é burro. Mas aí o esquema, a maneira como você vai viver o mundo aqui, ó, não vou me expor. Isso não vou aí. fazer nada, porque vai que a crença é verdade, que vão ver que eu sou burro. Vão descobrir, né? Que eu sou burro. Verdade, então, verdade. a crença, ela já existe dentro de você. E o esquema é como você vai se comportar na vida a partir de. Vamos lá, Amanda, continua. Fica à vontade. Bom, não, mas é isso mesmo, troca. A subjugação que eu ia dizendo aqui, e a subjugação já tem uma questão mais da mulher aí. Por quê? Mulheres não podem ficar nervosas, mulheres não podem ser agressivas, mulheres quando estão nervosas é porque tá na TPM. Então, assim, já tem essa questão da mulher se subjugar. Ela não pode colocar para fora o que ela está sentindo, então ela tem que ser contida. Fecha essas pernas, né? Aquela coisa toda que toda mulher já sofreu um dia na vida. E aí, esse esquema justamente surge quando acontece isso, quando tem pais que são controladores, que subjugam essa criança, e aí ela cresce com esse esquema. O que acontece com ela? Ela não consegue se impor, né? Ela vai aceitando tudo, por mais que não seja da sua vontade, por mais que não seja da sua opinião, ela coloca as necessidades do outro em prioridade,
Então, as necessidades dela estão sempre abaixo das necessidades do outro, e esse outro, sendo esse marido abusador. Já viu que, né, fica bem complicado, né? Tem a questão também, Rania, do ciclo do relacionamento abusivo, que tem a fase da lua de mel. Então, essa fase da lua de mel, quando o casal tá nessa fase, o que que acontece? A mulher se derrete, porque ele tá um cavalheiro, ele elogia, ele faz tudo para agradar, né? Então, ela fica, como ela tem essas questões emocionais, né? Ela se sente defectiva, ela se subjuga, então ela tem o outro esquema que eu fiquei de falar também aqui, que eu separei, que é o de abandono, que é essa sensação em que vai ser abandonada. Então, ela está sempre achando que as pessoas que ela ama vão deixá-la. E aí ela vai terminar sozinha no mundo. Então, essa sensação para ela é insuportável de se ver sozinha no mundo. Né? Então, algum momento na vida dessa criança ela foi abandonada. Ou ela se sentiu abandonada. E isso acontece muito quando os pais se separam. E aí o pai, né, geralmente é o pai que vai embora, então tem esse abandono, e aí tem a mãe que fala para a filha, olha, seu pai te abandonou, o seu pai abandonou a gente. E aí ela vai internalizar isso e vai criar esse esquema aí de abandono. Tá sempre com essa sensação de que não tem condições de ficar sozinha no mundo, que, né, precisa de alguém ali para ser o seu porto seguro. E aí acaba que isso sujeita a abusos, a agressões, para que não seja abandonada, para que não fique sozinha. Então é melhor estar ali com ele, daquele jeito, do que ficar sozinha no mundo. E aí, Rania, o que você achou? É muito triste, né? Eu tô pensando sobre isso e É essa muito. semana eu tava conversando com uma cliente e ela falou isso pra mim. O terceiro marido, ela tava sofrendo abuso. Aí ela falou assim, mas eu tava pensando aqui, É um padrão que se repete, né, Rania? Aí ela falou assim, tudo que a gente tá trabalhando, mas eu tava pensando aqui, eu queria conversar com você. Eu falei, fala, se eu não tivesse largado primeiro, talvez eu tinha dado um jeito nele e eu não tinha vivido isso. Eu falei, então, vamos falar sobre isso. Como pode, né? E é muito triste, assim, porque nós somos profissionais, mas nós somos mulheres e a gente tem coração também. E aí a gente está vendo que aquele processo é daquela pessoa que ela precisa viver. Porém, é muito duro entender que nesse processo ela vai fazer reflexões que às vezes ela vai voltar. Porque essa faz parte do autoconhecimento, isso faz parte do amor próprio, da construção do eu que não foi construído na infância. E aí tomar esse lugar de adulto, não sou mais criança birrenta, eu sou adulta saudável para eu poder viver. Então, tem que passar por esse processo de construção. E a gente está aqui para ajudar vocês. Vamos lá. E é doloroso porque você vai mexer em coisas que você evitou sua vida inteira, que estavam ali te assombrando de alguma forma, mas que para evitar, para fugir, você não mexia naquilo. Né? Acontecimentos que às vezes você não gosta de lembrar. Quem nunca passou por alguma coisa na vida que não quer lembrar? Que deixa pra lá, não quero mexer nisso. Então, quando você vai pra terapia e você começa a mexer nisso, dói, né? Quando você começa a descobrir, né, que você foi, às vezes, abusada, que você foi abandonada na sua infância, isso dói. Isso dói. Só que no final vai valer a pena. Porque você, quando você descobre isso, que é um esquema e que o esquema faz você agir daquela forma, você, né, na infância você não teve escolha, né, você teve que, né, passar por aquilo e agir daquela forma. Mas hoje, como adulto saudável, você pode optar por não deixar esse esquema agir por você. E você tomar as rédeas da sua própria vida. Né? A partir de agora, eu mando aqui, não o meu esquema. Então vai ser dessa forma. Então, é doloroso, mas no final vale a pena.
Claro. funcionou até E ser agora. feliz, Não né? Que é pode bom pra mudar. caramba, Isso aí. né? Psicologia Viver positiva, e né, viver. Irlânia? Eu gosto de música, tá? A pessoa gosta de música, a pessoa gosta de história, a pessoa gosta de viver e não ter a vergonha de ser É feliz. isso. É isso. Recomeçar. Você está viva, você pode recomeçar todos os dias. Você tem essa Vamos lá. chance. Para fechar, então, Irlânia, olha, eu nem sei quanto tempo, porque tá toda hora mudando Vê aqui pra o mim. tempo. Não, vê pra Tá mim quanto 40 tempo. e 20. É 40 Ok, então minutos e vamos lá. 20, Temos então. 20 minutos. Bora Então lá. tá. Para fechar, então, vamos falar da dependência, que é o último esquema Sim, aqui que eu sim. separei, que acaba por ser a questão da dependência emocional. Então, a pessoa que tem esse esquema de dependência, o que ela foi? Foi super protegida na infância. Então, ela não teve autonomia. Ela tinha sempre alguém para fazer as coisas por ela. Ela não aprendeu a fazer. Ela não aprendeu a ter autonomia. E aí ela cresce, e aí ela sai dos pais, dessa superproteção dos pais, e procura alguém, um parceiro, que vai ser essa figura, de que vai estar ali fazendo tudo por ela. Ela não tem essa autonomia. Então, ela precisa de alguém que faça tudo por ela, que ela viva por aquela pessoa, que ela viva pelo relacionamento, né? Ela é incapaz de manejar o seu dia a dia, ela se sente incapaz de tomar decisões, ela precisa de alguém para estar decidindo por ela. Então ela acaba que se coloca em relacionamentos abusivos, muitas das vezes, porque ela não tem essa capacidade de viver sozinha. Então ela prefere também, mais uma vez, estar ali com um agressor, com um abusador, do que estar sozinha no mundo. Ela depende disso para viver, né? Ela coloca o centro do seu universo nesse homem, nesse relacionamento. E aí acaba que faz um bom de um estrago emocional aí na vida dela, né, Irlânia? É verdade, é muito triste isso, né? Betele. Betele tá aí. Responde a minha, por favor, lá em cima, Betele. Ai, eu não O consigo. gênio da lâmpada te atendeu. O que acontece com uma mulher que vive num relacionamento onde sofre agressão psicológica, mas não consegue dar um basta e seguir em frente? O que acontece com essa mulher é que ela fica muito mal psicologicamente, né? Ela fica com grandes marcas, grandes feridas psicológicas. Então, é por isso que é importante, mais uma vez, procurar ajuda. Eu até coloquei aqui, né, as dicas para que você consiga finalmente sair dessa relação. Ah, é uma coisa que é interessante, eu já vou responder essa pergunta. Geralmente as pessoas não têm só um esquema não, tá, gente? São 18 esquemas, como esses que eu falei. E geralmente, eu não tenho um e a Irlânia tem outro. Eu tenho vários e a Irlânia tem vários, né? As pessoas vão tendo vários. Então, só para vocês entenderem que às vezes você tem mais de um desses que eu falei aqui. E aí, olha aí a importância de procurar um profissional. Então, respondendo aqui a pergunta, tem como você sair? O que acontece se você continuar nesse relacionamento? Você vai viver uma vida infeliz, você vai viver uma vida com feridas emocionais, né? O seu psicológico ele vai estar sempre abalado, você não vai ter confiança, você não vai ter uma autoestima elevada. Vai ser, assim, muito difícil você ter uma vida feliz, com bem-estar, né, Irlânia? Então, é algo que realmente tem que rever e tem que buscar ajuda profissional, tá? Então, assim, as dicas que eu deixo aqui para quem está vivendo um relacionamento abusivo, que não quer dizer que seja um relacionamento em que você vai ser agredida fisicamente, né? Existem vários tipos de violência, né, Irlânia? Violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência sexual e a violência física, tá? Então tem várias. Ah, ele nunca me bateu, mas ele falou, ele tá sendo violento com você. Ele nunca me bateu, mas ele me xingou. Ele nunca me bateu, mas ele não deixa eu usar tal roupa. Ele não deixa eu ter contato com as minhas amigas. Ele tá sendo violento com você. Ele tá sendo abusador com você, tá? Não é só violência física. E aí, para deixar aqui para vocês
primeira coisa é pedir ajuda profissional, né? Não tem assim, outra grande coisa que vai te ajudar muito, a não ser você pedir ajuda. E de preferência ajuda profissional, né, Irlânia? Outra dica, para que você não precise sair assim da noite para o dia, porque às vezes você tem a questão financeira, não tem para onde ir, inclusive tem a questão, né, que a gente vai falar do aluguel social, se der tempo. A dica é você se planejar, você fazer um planejamento, né? Deixa seus documentos separados, tenha um dinheiro guardado, se prepare para isso, para você poder sair com uma estabilidade, de repente já vai vendo um lugar onde você possa ficar, nem que seja provisoriamente, mas se planeje, faça um planejamento. Geralmente a mulher que está sofrendo a violência doméstica, ela está numa situação de isolamento social. Ela tá só com ele, porque o ciclo faz isso, né? O isolamento, larga a família, amigos, fica só ela e ele. E aí eu sempre falo, vamos fazer uma rede de apoio? E às vezes a rede do apoio é o porteiro, é o síndico do condomínio, é um pastor, é um líder religioso. Então você tem que ir fazendo uma rede onde as pessoas do local de convívio seu saibam o que você está vivendo. Porque também você vai ficando mais forte, porque você não está mais assim no anonimato. As pessoas sabem. E geralmente homens, até para representar essa força, né, masculina em volta, né? Um irmão, um primo, um vizinho, alguém que pode te ajudar. Muitas das vezes elas sentem vergonha, né? Ah, e o que o outro vai pensar? Olha, eu costumo dizer o seguinte, a violência doméstica, ela não tem classe social. Então, assim, eu já atendi caso de uma menina linda, independente, tinha um emprego bom, sabe? Morava sozinha, um bairro nobre, bonita pra caramba, inteligente. E a menina estava sofrendo violência doméstica. E assim, graves, sabe? De ficar bem machucada, de ter o braço quebrado. Então, não tenha vergonha, porque infelizmente, isso não é uma questão de ter orgulho de falar, mas infelizmente acontece em vários lugares. Você não é a única. Então, peça ajuda, não tenha vergonha, né? A gente está aí lutando para que as pessoas mudem esse pensamento, essa visão de julgamento, né? Acho que já melhorou bastante, né, Irlânia? Mas ainda estamos caminhando, ainda não está assim no mundo perfeito, não, mas a gente está caminhando aí para que mudem essa visão, né, de julgamento com essas mulheres. Verdade. Mais uma dica aqui que eu deixei é para que você tenha consciência da sua dependência. Então, talvez com o que a gente falou aqui, Irlânia, alguns esquemas, comentando algumas coisas, a pessoa se identificou com aquilo. Ela falou, então, ela está tomando consciência que o problema dela vai muito além, né? Um problema que, às vezes, é algo dela, é algo que ela traz na vida dela já. É algo que se repete. Você falou que a mulher que você atende já está no 3º casamento. Então, é um padrão que vem se repetindo. Então, toma consciência disso, dessa sua dependência, dessas suas questões psicológicas, e vá em busca de tratar isso, né? E de mudar isso de fato. Né? É possível você mudar, você com ajuda e rompendo esse padrão, né, Irlânia? É interessante porque aconteceu um episódio de um atendimento, uma cliente conseguiu se separar do abusador, e aí o filho e o irmão tomou esse lugar. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas você precisa cuidar de alguém, você precisa ter essas duas pessoas. Ela fez assim. Substituição, né? Patrão. Então, assim, tava nela, não tava no outro. E aí, se ela tivesse uma amiga, ela ia assumir esse lugar de cuidar, de dar tudo, de resolver, de ser mãe, de não ser esposa. E além disso, uma mãe subjugada, né? Que é uma mãe que dá tudo, mas que sofre abuso do outro.
Então a gente Sim, está sim, construindo essa identidade dela, na qual ela está se sentindo forte para dizer não, sim, talvez, agora não. Só sim. amanhã, né? Fala. É isso aí. E assim, a gente fala muito do relacionamento amoroso, mas o abuso ele pode ser em qualquer relação, né? Inclusive, a Uhum, Lei Maria da Penha, ela não prevê só relacionamento marido-mulher, né? Pode ser pai, filha, irmão, né? Qualquer tipo de violência que ocorra no âmbito familiar, está previsto na Lei Maria da Penha. Tá bom, gente? Para a gente finalizando aqui, é que você reconheça as suas necessidades emocionais, e isso é super importante, né, Irlânia? com Porque ela certeza. reconhecendo que ela tem as necessidades, assim como o outro, e que você tem o direito de ter suas necessidades atendidas. Assim como os outros têm, né? Assim como você atende as necessidades do outro, você precisa ter as suas também. Então, aprenda a reconhecer essas necessidades, aprenda a expor as suas necessidades, a pedir que elas sejam satisfeitas, né? Necessidades que são elas afeto, carinho, empatia. Todos nós temos essas necessidades, elas precisam ser satisfeitas. Isso é do ser humano, né, Irlânia? Uhum, com certeza. E E a para gente precisa finalizar, olhar para isso. não, com certeza, pode continuar. Não, vai lá, fica tranquila. Vambora. Tô vendo aqui o tempo. Aham. E para finalizar, eu separei uma frase aqui que eu achei bem legal, para você aprender a se amar, tá? Olha, tem uma pergunta que até, mais uma vez, vou citar aqui a Adriana, que é a nossa professora, a gente aprende muito com ela. Uhum. E o que ela falou, e eu coloquei na clínica, e eu vi que realmente é difícil. Você perguntar para a pessoa quem ela é, a pessoa não sabe. A pessoa não sabe dizer quem ela é. Então ela precisa se conhecer, ela precisa fazer esse exercício de autoconhecimento, assim ela vai se fortalecendo e assim ela aprende a se amar. Então ela aprender a reconhecer as qualidades dela, as virtudes, né, Irlane, que a gente já pega já para faz a ponte para a psicologia positiva, e aí colocar Uhum. isso em prática. Colocar isso em prática. Pega as suas virtudes e aí você vai perceber que quando você utilizar, né, as coisas que você faz bem, que você faz de melhor na sua vida, você vai se sentir muito bem. Isso eleva o seu bem-estar, eleva a sua autoestima. E a frase que eu queria deixar aqui para vocês é: um relacionamento saudável te faz se sentir amada, segura, admirada e feliz. Não tensa, assustada, sem valor e ansiosa. Essa é a frase que eu deixei para vocês. Você pode repetir o que que o relacionamento saudável faz com a gente? Só o que ele faz de bom. De bom, vamos terminar isso Vamos de bom. aniquilar aqui a parte do ruim, né? Isso aí. Aham. Te faz se sentir amada, segura, admirada e feliz. E esquece o resto que eu falei. É isso aí. Amada, segura e feliz, porque talvez todas Foco as no outras coisas positivo. você já esteja vivendo. E aí você não precisa Verdade. saber, você precisa saber o que é ser amada, segura e feliz. Mas quem vai dizer para o Tá. outro como você se sente amada, segura e feliz é você, com a sua Exatamente. linda boca que Deus te deu e com as possibilidades de dizer até aqui eu aceito, daqui para frente não. Seus limites. Ó, isso, muito importante. Nós precisamos dar limite. E é muito interessante que eu atendi uma senhora, já uma senhora, e ela falou assim: ele não me trata do jeito que eu quero. Eu falei, mas quanto tempo a senhora tem de casar? 36 anos. Eu falei, uau, eu tenho Caramba! 34. Quando eu nasci, você já tinha 2 anos de casado. Quando foi que você disse para ele como você gostava de ser tratada? Ela olhou assim para mim, eu não falei. Eu falei, então você reclama com ele, que ele não te trata do jeito que você quer, mas você nunca falou para ele como que é que você gosta? Olha aí. A nossa dificuldade de se expressar e falar, eu quero assim. De falar as nossas Vamos necessidades. trabalhar assim? E aí, às vezes, a gente não é atendido porque a gente não pede.
Eu costumo E dizer isso no aí, consultório, que as pessoas não têm, lógico que eu não acredito nisso, tá, gente? É uma ironia. As uhum, pessoas não têm bola de cristal, as pessoas não são a mãe de Ná, então as pessoas não adivinham o que a gente está pensando. Se a gente não disser, as pessoas não vão saber e não vão atender, entendeu? Então, o óbvio precisa ser dito. No relacionamento, a comunicação ela precisa ser muito aberta, muito clara, né? Para que ambos saibam as necessidades um do outro e que as necessidades dos dois sejam atendidas. Irlânia? Acho que travou. Voltou? Voltou. Voltou. o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito para que tanto as suas necessidades quanto as necessidades do outro sejam atendidas. Né? Porque fica naquela, eu pensando aqui, o outro pensando lá, e ele não me dá o que eu quero, e eu não dou o que ele quer, e aí fica aquela confusão na relação, né? E aí, E é isso. lembrando disso, porque criança birrenta que faz birra e não fala o que quer. Minha sobrinha tem Exatamente. 4 anos e eu falo assim pra ela, vem aqui, tem outro jeito de falar isso. O que que você quer? O que que você quer? E aí ela fala, então vamos resolver? A Uhum. resolução é não, porque eu também falo não. Mas ela Lógico, tem que falar não. aprende que existem outras formas de dizer o que quer. E Sim, talvez a sim, gente não certíssimo. aprendeu isso, né? A gente fica como uma criança que deita a barriguinha no chão e bate as perninhas e não resolve. E é importante a gente Exatamente. assumir o adulto saudável, porque tem um adulto saudável aí, e assumir o controle e a responsabilidade pela nossa vida. Mas eu quero Verdade. agradecer a Amanda. A Amanda tem mais coisa para Ah, falar, eu que Amanda? Tem mais dica para agradeço. dar? Não, só quero agradecer também o convite, dizer que eu estou aí disponível quando você quiser. A gente pode Ai, repetir que a coisa boa. dose. Até porque Adorei pediram essa aí, conversa, esse disseram que querem, que papo. querem, que querem. Eu tenho Ah, eu uma também cartinha aqui quero. que eu uso no meu consultório, que são as cartas das Uhum, necessidades e sentimentos. E aí, às vezes, eu tiro, né? Assim, uhum, necessidade de afeto, necessidade de sentido e propósito. E aí a pessoa fala uhum. sobre aquilo. E muitas das vezes a pessoa não sabe falar sobre aquilo. E aí, É, a cartinha que eu tirei aqui, compreender e ser compreendido. Todos nós temos essa olha aí, necessidade, né? E aí eu verdade. trabalho isso no consultório no sentido da pessoa começar a falar o que ela precisa. E a gente precisa. Uhum, E às vezes a ajuda na terapia vai fazer com que a gente dê um nome para o outro para ele falar sobre aquilo. E é sim, isso. Eu sim. quero te agradecer. Eu sei que falta quanto tempo aí? Quanto tempo tem? Ah, e a Núbia está pedindo para falar sobre a nova lei. 58 Ah, minutos. sim, Vou falar sim. rapidinho. Isso, vai lá e vai acabar, gente. Vai lá. Esqueci o número da lei, tá, gente? Mas agora tem uma lei que é o aluguel social para as mulheres vítimas de violência doméstica. Essas mulheres precisam comprovar uma renda baixa, né? Não me lembro se é até um salário, mas por aí. E aí ela tem o direito a esse aluguel social. Então, assim, quando ela precisa, não tem para onde ir. Tem o abrigamento, né, que é oferecido, e aí a mulher fica um tempo isolada, ninguém sabe onde fica. E agora o governo aprovou essa lei do aluguel social para as mulheres vítimas de violência doméstica. Quem tiver alguma dúvida, olha, eu preciso esclarecer, eu estou com dúvida nisso, pode me chamar aqui no direct. Assim que eu puder, eu leio, eu respondo, eu estou aí aberta para ajudar realmente essas pessoas, essas mulheres que vivem essa luta. Então, quem quiser pode me chamar, pode me perguntar. Se ficou alguma dúvida ainda, a gente marca uma outra live, fala mais um pouco, Vamos porque marcar. é um assunto que não se esgota, né, Irlânia? É isso Infelizmente. aí. Gente, muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada, Amanda. Muito obrigado. Vou sim contactar outra live para a gente falar. A gente pode falar sobre Vamos forças que vamos. pessoais, virtudes, crescimento, Sim, para essas sim, mulheres sim. ficarem fortes e vencerem. Porque quem se autoconhece, vence e diz não. Até aqui pode. Aqui quem manda sou Empoderadas, eu. né? Obrigado, Amanda. Obrigado.
Um beijo, querida. Eu que agradeço, tá? Tá bom, então. Beijo. Tchau. Finaliza aí, Amanda, que eu não vou conseguir E eu finalizar que vou. daqui, não. Tá, beijo, Beijo. tchau.